Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Kelly Nascimento e Sérgio Bebiano. Quem quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida, levante a mão que os nossos voluntários na lateral levarão até você papel e caneta. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que trouxe o livro, acompanhe. Lembrando que as perguntas sobre o tema, perguntas de outros temas poderão ser feitas na terça-feira. O capítulo é o 28, a página 268, os itens 71 e 72, por um suicida. Prefácio. O homem não tem mais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre, quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor da circunstância, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar a sua pena e que, quando é recapturado, é mantido mais severamente. Assim ocorre com o suicida. Quem crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma de fulano. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta, por não ter tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento de suas faltas, e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-las. Afastai dele os maus espíritos que poderiam, de novo, levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objetivo das vossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra dos companheiros Sérgio Bebiano e Kelly Nascimento. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui hoje, nessa casa de paz, nessa casa de amor, nessa casa de caridade. Eu quero cumprimentar todos que estão também chegando aqui à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui, sintam-se em casa. Aos demais amigos que já frequentam aqui, é sempre uma alegria poder revê-los. E também quero cumprimentar aqui os nossos amigos internautas, que agora também estão sempre nos assistindo pela internet, pelo YouTube, pelo nosso site, a todos esses nossos irmãos que estão aí nos mais longínquos rincões aqui, não só do nosso país, mas também de fora do Brasil. A todos eles o nosso abraço fraterno e que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Bom, meus queridos, o tema de hoje, né, no estudo do Evangelho, que nós estudamos aqui toda quarta-feira, e falar desse tema aqui, eu estudo muito sobre a questão do suicídio, sabe, meus amigos? Muito. E muito me preocupa, e também a espiritualidade amiga, que tem sempre nos pedido para fazer muitas palestras sobre esse tema. Então hoje, apesar de ser pequeno trecho lido, ele é de profunda reflexão para todos nós.
E nós vamos rever isso aqui no decorrer aí do nosso estudo. Eu vou passar para a Kelly, a qual aproveito para agradecer a presença, de estar sempre aqui conosco, como nossa voluntária, trabalhadora da casa. É um prazer recebê-la, querida. Muito obrigado pela presença. Ela vai fazer uma breve explanação do texto lido e depois nós vamos aqui responder as perguntas de vocês. Nós temos várias aqui que já chegaram antes do início do nosso estudo, mas vocês também podem continuar fazendo as suas perguntas dentro aqui do tema estudado, tá certo? No mais, desejo a todos um excelente estudo. Muito obrigado a todos. Fique à vontade, querida. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também, né, que estão aí nos assistindo. E eu agradeço a oportunidade, né, da casa, do Sérgio, em estar aqui conversando com vocês esse tema tão importante, que é essa prece para esse espírito, né, que acaba indo embora antes da hora. E como o Sérgio falou, está tão comum nos nossos tempos esse acontecimento, que é preocupante mesmo. E a gente tem que cada vez falar mais sobre isso, saber lidar, né? Identificar, às vezes, aquela pessoa que está nesse sofrimento, que não acha uma saída, né? Geralmente, quando a gente está num problema, está no sofrimento, se a gente não consegue sair, como se a gente estivesse fora e colocar aquele problema ali na nossa frente, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, nós, muitas vezes, nós passamos por isso. A gente não chega a cometer isso, mas muitas vezes a gente se sente assim, se sente sem saída. Né? Quantas vezes, às vezes, a gente para e fala, nossa, isso aí não tem jeito, não tem solução, não. Tem jeito, não. Mas a gente vê que com o caminhar dos dias, dos meses, dos anos, as coisas vão se ajeitando e a gente acaba se aquietando. Né? Então, a gente sabe que é um sofrimento muito grande, mas eu acho que o principal do nosso papel é tentar identificar aqueles que, porventura, possa, apesar de ser difícil, possa, né, cometer o suicídio. Para a gente é difícil. Mas só que, se a gente for comparar também com o que a gente vive hoje, a gente não para muito para pensar nas coisas, a gente não para muito para ouvir o outro. Então, nós erramos também. Muitas vezes a gente gosta de julgar, né, aquele que tirou sua própria vida, foi fraco, não teve condição de seguir em frente, de cumprir sua missão. Mas nós também temos um pouco de parte disso. Principalmente quando é ligado a nós. Né? Não vamos falar que entrar em culpas, mas eu falo no sentido da gente tentar, às vezes, identificar, tentar, às vezes, ouvir o outro. Nós estamos carentes disso, muito. Nós não aprendemos a ouvir. Nós não aprendemos a sentar e olhar no outro, nos olhos do outro, né? E perguntar qual é o seu problema. A gente vê, né, eu vejo no consultório, às vezes a pessoa chega, só de você pegar, né, a cadeira e sentar do lado dessa pessoa e estar ali 40, 50 minutos só para ouvir, ela já sai totalmente aliviada. Às vezes nem precisa de se falar muita coisa, mas é o ouvir. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E começar a entender mais o que acontece. Parar um pouco de julgar o outro, né? Eu estava vindo da minha casa e lembrando de alguns filmes assim que faz a gente pensar um pouco. Eu assisti há pouco tempo, não sei se vocês já viram, Vendedor de Sonhos, e o filme é muito interessante, é do Augusto Cury, né? E logo no início do filme mostra o psicólogo à beira de um suicídio.
Mas ele conhece, naquele trama todo ali de pula no pula, pula no pula, pula no pula, estava em cima do prédio. Chega uma pessoa mais esclarecida, espiritualmente, né, a aparência de um mendigo. Chega, mas ele era muito esclarecido e subiu. E foi conversar com ele lá de cima. E aí, ele conseguiu convencer essa pessoa que estava à beira do suicídio que ele não queria suicidar. Né? E ele falava, como eu não quero? Quero sim. Falava, não, você não quer suicidar, você quer se ver livre dos seus problemas aqui na Terra. E é muito interessante, gente, o filme, porque o cara acaba desistindo mesmo de cometer o suicídio. E vai procurar entender a cabeça desse colega que estava lá, né, que conseguiu convencer ele a não cometer o suicídio. É muito interessante o filme. Então, a gente vê que realmente é a realidade. Aquela pessoa que comete o suicídio, ela realmente não quer tirar a sua vida. Ela quer ficar livre dos problemas. Só que, na verdade, no meio disso tudo, né, são problemas que vão ser aumentados muito mais. A gente sabe que quando a gente começa a estudar a doutrina, quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente sabe do sofrimento que é do lado de lá. Por isso que eu acho que, lógico, a gente tem que fazer prece, né, para nós, para todas as pessoas que desencarnam. A gente não sabe o estado evolutivo de cada um que está indo embora, né, daquele espírito. Então, é muito bom quando a gente faz essa prece. Mas para essa pessoa que vai embora antes da hora e tira a sua vida, é assim, de suma importância a gente aprender a fazer isso, né? A gente aprender a tentar aliviar mesmo aquele espírito ali, porque o sofrimento é muito grande. Então, no filme também Nosso Lar, né? O André Luiz, ele desencarna e ele não tirou a sua vida, mas durante a sua trajetória aqui, ele teve abuso alcoólico, ele teve vários abusos em relação até à alimentação. Então, a gente sabe que ele fez várias coisas assim, erradas, entre aspas, né? E quando ele chega do lado de lá, aqueles espíritos, como a gente vai por sintonia, né? Então, aqueles espíritos que estavam ali perto dele, começam a chamar ele de suicida. Suicida, suicida. Aí ele fala, mas eu não estou entendendo, eu lutei tanto para conseguir ainda estar lá com a minha doença, eu lutei tanto para tentar viver, mas eu não consegui. Como assim me chamando de suicida? Só que, como ele não aproveitou aquele corpo, né, que essa máquina perfeita que a gente tem, eu sempre falo que é divino mesmo, foi um suicídio lento. Porque, na verdade, ele poderia ter ficado um pouco mais. Mas o seu corpo já não aguentou tanto mais, né? Os seus órgãos já começaram a falir. Então, nós fazemos isso também. Não é só aquele que chega e tira a sua vida de uma hora para outra, que é o suicídio. Existe também esse suicídio que acontece lentamente. Eu vou danificando o meu corpo, eu vou me matando aos poucos. Agora, o Evangelho também traz para a gente uma parte muito interessante, que ele fala do nosso apego, né, com os bens materiais que a gente tem aqui na Terra. Ele fala da nossa não aceitação, às vezes, das coisas, que dificulta também a nossa estadia aqui, né? E só que a gente sabe que nós estamos no mundo de provas e expiações. E aqui não tem felicidade plena. Não tem ninguém feliz plenamente aqui. Tem alguém que acorda aqui todos os dias feliz? Não existe. Então, aqui, nós estamos aqui, não é à toa, porque nada acontece por acaso, e nós estamos no mundo de provas e expiações.
Então, não teria como ser diferente. E não foi dito para a gente, hora nenhuma, que seria fácil. Não é? Nós temos que ter muita força de vontade mesmo de realizar, de querer viver bem, apesar de tudo que a gente passa mesmo aqui nesse planeta, né? Muito bem, Kelly. Olha só, nós estamos com várias perguntas aqui, mas antes de eu respondê-las, eu queria fazer agregar um pouquinho ainda do que a Kelly falou. Eu queria passar para vocês aqui, meus queridos amigos, alguns dados muito importantes que muitas pessoas não sabem. Olha só, esse tema do suicídio é um tema que nós devemos estudar, e estudar muito, nos dedicarmos aqui a essa questão. E estudar não só na casa espírita. As demais casas religiosas deveriam também estudar sobre esse tema. A religião católica, os evangélicos, enfim, as diversas religiões que nós temos deveriam estar estudando isso também dentro das suas casas religiosas. E não só nas casas religiosas, na sociedade em geral, dentro das faculdades, nos cursos de psicologia. Tudo isso deveria ser, sim, estudado. Porque existe um estigma, meus queridos, que não se deve falar de suicídio. Acha que ao comentar um suicídio, que divulgar um suicídio, isso vai incentivar outras pessoas a cometerem esse ato insano. Então isso na verdade é tampar o sol com peneira, porque está acontecendo e a gente faz de bobo e acha que não está acontecendo, não vão falar não, porque fica pior. Não tem nada disso não, tem que falar sim. Temos que falar e procurar alternativas, e procurar por que está acontecendo isso. Por que as pessoas cometem esse ato insano? E às vezes nós só comentamos sobre isso apenas no mês de setembro, porque é o Setembro Amarelo, o mês que foi destinado a estudar e falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Eu tive a grata satisfação de estar numa faculdade, fazendo uma pré-eleção, na faculdade inclusive do curso de psicologia. Nós fomos convidados para representar o movimento espírita, junto conosco estava um pastor evangélico e também um padre da igreja católica. E nós falamos, cada um na sua visão religiosa, o que poderia ser feito. E eu levei alguns números para eles lá também, inclusive, que o pessoal também não sabia o que está acontecendo. Olha só, o índice de suicídio, meus queridos, no mundo é uma coisa assim, absurda. No mundo é um absurdo. Agora, alarmante também é o nosso país, no Brasil. O Brasil é campeão mundial de suicídio na adolescência. Entre os adolescentes, olha só. Muitas pessoas não sabem disso. E vou dizer mais ainda para vocês. Nós aqui da nossa cidade de Divinópolis, cidade do Divino, na cidade aqui do estado de Minas Gerais, estado que compõe 853 municípios. O nosso estado tem 853 municípios. Sabe em que lugar Divinópolis está no ranking de suicídio? Primeiro lugar. Sabiam disso? A nossa cidade está em primeiro lugar em Minas Gerais em suicídio. Nós passamos à frente de Belo Horizonte, de Uberlândia, de cidades muito maiores do que a nossa, proporcionalmente em quantidade de habitantes, estamos em primeiro lugar. Isso é uma coisa horrorosa. Temos que trabalhar isso nas escolas, nas casas religiosas, na sociedade em geral, mas principalmente dentro do nosso lar. Por que está acontecendo? Quando se pega essa porcaria que agora você fica passando o dedinho para lá, dedinho para cá, gente, isso é uma tecnologia que veio para facilitar, mas isolou as pessoas do mundo pessoal, fica todo mundo só no mundo virtual, conversam-se com os parentes, um está na sala, outro está no quarto, outro está na cozinha, e mandando uma mensagem. Poxa, vai lá no quarto, bate, conversa com o seu filho, vai lá na cozinha, conversa com a esposa manda mensagem para o marido manda mensagem para a esposa, dentro da mesma casa. Às vezes está deitado na mesma cama, um conversando com o outro no celular. Não pode acontecer uma coisa dessa. Aí começam os índices de depressão, a pessoa está alijada dali da sociedade, não é? E aí acomete um ato insano como esse aí, né, que a Kelly acabou falando. Então, meus queridos, que possamos refletir sobre isso. Nós temos uma questão aqui, aliás, são duas perguntas, mas são duas perguntas em uma só. Elas falam do mesmo tema. A primeira fala assim: eu tive um amigo muito próximo e ele se enforcou. Penso muito nele. Ele pode estar sofrendo por isso? O que posso fazer para ajudá-lo?
E a outra pergunta é assim: Senhor Sérgio Bebiano, meu amigo suicidou semana passada, enforcou, olha só. É fato que vai permanecer junto ao corpo até decompor? É fato que se estivesse que viver até os 80 anos, sofrerá muito até esse período? Minhas preces chegam até ele? Espero que eu possa ter me expressado aqui bem. Com certeza, meu amigo ou minha amiga. Olha, meus queridos, o suicídio, eu vou dizer uma coisa para vocês com muita propriedade. Não só pelos estudos que eu faço da doutrina espírita, pela experiência que a gente tem aqui, de anos e anos estudando sobre esse tema, sobre morte, e principalmente sobre suicídio, pela quantidade enorme de palestras que eu faço exclusivamente sobre esse tema, mas também pela parte prática, onde eu converso constantemente nesta casa com esses nossos irmãos que num momento insano tiraram a própria vida do corpo físico. Eu vou dizer para vocês, meus queridos, é muito triste. Eu não tenho aqui como expressar para vocês em palavras o que é sofrimento de um suicida, né? Ele está sofrendo? Olha, eu não posso dizer para vocês que não está, porque está sim. Mas cada caso é um caso, não existe suicídio igual. Tudo tem seus atenuantes e tem seus agravantes, mas qualquer situação que seja, sempre será caracterizado suicídio. Pode ter atenuantes, mas é suicídio. Vai ter sofrimento? Vai sim, não tem como. Isso está lá no Livro dos Espíritos, também está lá no livro Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier. Então, meus queridos, o suicídio jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape, será uma porta de saída. Ele não é uma alternativa para que possamos resolver qualquer situação que nós estejamos passando ali naquele momento da nossa vida, em qualquer sentido. Ele nunca será uma saída, muito pelo contrário, é um agravante sério, porque o sofrimento, eu digo para vocês com muita propriedade, é inimaginável. E quem nos diz isso também é Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português que se suicidou lá em Portugal. Numa praça, ele deu 2 tiros no peito. E aí tem uma praça lá, inclusive, que leva o nome dele. Depois de longo tempo de sofrimento no plano espiritual, quando ele teve condições de se manifestar numa reunião mediúnica, isso está no livro O Martírio de um Suicida e no livro País da Luz. E Antero de Quental fala assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só, meus queridos, eu não tenho como expressar para vocês aqui em palavras o que é o sofrimento de um suicida, eu não sei. Não existe na nossa língua, no nosso dicionário, o que é sinônimo de sofrimento de um suicida. Porque imagina você, a pior coisa desse mundo, a pior desgraça na face da terra, a pior das coisas que possam acontecer. Isso é uma doce consolação, se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. É muito triste, é muito triste. E ele sente sim, no corpo, todas aquelas situações. Por quê? Porque o suicida, ele tem muita ainda energia vital, ele tem muito fluido vital. Ele ia viver lá até os 80 anos, por exemplo, lá, e com 30 anos, com 20 anos, ele tira a vida. Então a quantidade de fluido vital nele ainda é muito grande. E quando ele chega no plano espiritual, se ele acha que vai resolver o problema dele, ele arrumou outro muito pior. E pior de tudo ainda, sabe o que é? Quando ele chega no plano espiritual, qual que é a primeira sensação que ele encontra? Isso nos fala lá no Livro dos Espíritos, e nos fala também Emmanuel, nos conta. A primeira coisa que ele vê lá no plano espiritual, que ele sente no plano espiritual, é a decepção. Olha só, a decepção. Decepção pela vida que não se extingue com a morte do corpo físico. E pior, né? Além de não resolver os seus problemas, agravado por situações muito piores de sofrimento no plano espiritual. Porque como a pessoa que tira a vida aqui, seja através do enforcamento, um tiro na cabeça, bebendo um veneno, se atirando de um prédio, se jogando debaixo das rodas de um automóvel, de uma locomotiva, ou no rio, e se afogando, as sensações daquele momento ficam ali com ele durante muito tempo ainda.
Um tempo mais ou menos longo, de acordo com cada situação. Não existe um tempo certinho ali. Ainda vai ficar 10 anos, 20 anos, 50 anos? Cada caso é um caso, mas vai sentir. E eu digo para vocês que quando essas entidades, depois de muito sofrimento no plano espiritual, pela misericórdia de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que coordena no plano espiritual a falange dos servos de Maria, que ajuda e auxilia todos esses irmãos suicidas, e depois, quando o tempo, cada um no seu tempo certo, ele é resgatado e trazido a uma casa espírita, e ele chega, e quando eu vou conversar com eles, com esses espíritos, meus queridos, meu coração corta de dó, quando eles chegam não conseguindo falar, porque a corda ainda está os asfixiando ali, ele sente a corda no pescoço, ele sente ali a queda livre quando ele pula de um local, a dor terrível no estômago por ter ingerido veneno. É muito triste, meus queridos. O estampido da arma a cada segundo, como se ele estivesse dando um tiro, a cada segundo ele dando um tiro na cabeça, e o sangue escorrendo a cada segundo. É como se ele suicidasse a cada segundo, e ele não consegue compreender, porque ele está tão perturbado, assim, gente, mas eu quero morrer, não morro, porque o espírito não morre. O que morre é o corpo físico, mas quando você danifica o corpo físico, você passa para o perispírito todas aquelas sensações, e ele chega lá, ele não consegue saber como que ele não morre e não consegue respirar. Imagina você não conseguindo respirar e não morre. E aí quando literalmente a gente tira aquela corda que está no pescoço dele, quebrando aquela cristalização mental que ele se encontra, ele faz assim, ai meu Deus do céu, pensei que eu nunca mais ia respirar na vida. E aí o choro, o desespero, o arrependimento é muito grande. Então o que fazer aqui para ajudar ele? As minhas preces chegam até ele com certeza, com toda certeza absoluta, chega sim. A prece sincera, a prece que você faz do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, ela não se perde ao vento, ao espaço, ela vai para onde você está pedindo que seja levado. E a prece para um irmão sofredor, principalmente nessa natureza, é como um bálsamo, é como ali um balde de água cristalina e fresca em quem está sedento, apagando o incêndio momentaneamente. Então, oremos muito para esses irmãos suicidas, porque o sofrimento é muito grande. Tem uma palestra da minha autoria, que está no site do Jesus de Nazaré, www.jesusnazaré.com.br, entra lá depois, suicídio e suas consequências. Se tiver difícil de achar, porque são milhares de palestras que tem lá, digita no Google lá, Sérgio Bebiano palestras, vai aparecer um monte lá, aí tem essa lá, suicídio e suas consequências. Aí assistam essa palestra, porque lá nós dissecamos com bastante tempo, exatamente sobre esse tema. E tem uma outra lá também, para quem está passando por situações difíceis, e às vezes pensando em cometer esse ato insano, além de ouvir e assistir essa palestra Suicídio e Suas Consequências, assistam a outra que se chama Agradecimento. Essas duas palestras, eu acredito que muito vão ajudar a quem está, não só pensando em cometer esse ato insano, mas também vai ajudar a parar de pensar nisso, em todos os sentidos. Tá certo, Kelly? Aqui tem uma perguntinha, acho que até o Sérgio acabou respondendo, né? Mas eu queria falar uma coisinha antes, assim, a gente... complementando um pouco do que o Sérgio falou também, né? Quando a gente começa a entender um pouco o que acontece do lado de lá, e quando a gente começa a aumentar um pouco essa nossa fé, né? Porque muitas vezes a gente acaba entendendo, mas a nossa fé não nos deixa acreditar. Mas quando a gente passa a acreditar que realmente a nossa vida não é só essa daqui, de 60, 70, 80 anos, as coisas começam a ficar mais fáceis da gente aceitar e da gente entender, né? Tem uma perguntinha aqui. Gostaria de saber se uma pessoa que é suicida fica penando, sem rumo, os anos que ainda ia viver. Na verdade, acontece muito porque o arrependimento, geralmente vem depois. Porque, como o Sérgio falou, né, você está aqui, aí você suicida com aquele propósito de acabar com tudo.
Eu estou aqui, eu suicido, eu acabo com meus problemas, eu acabo com a minha vida, acabo com tudo, pronto, acabou. Mas e do lado de lá? Nada acabou. Tudo ainda vai continuar. Eu ainda vou estar lá com aquela mesma sensação do sufoco da hora do suicídio. Então, tem pesquisas também que mostram para a gente que, às vezes na metade daquele ato, a pessoa já se arrependeu. É quase que imediato. Então, pode acontecer dela ficar vagando? Pode sim, porque primeiro ela não tinha cumprido o seu papel aqui, não foi natural. É ela que promoveu. E se foi Deus que nos deu a vida, e se foi Ele que nos deu esse espírito, só Ele pode tirar o nosso corpo, porque o espírito ele não morre. Então, a partir do momento que a gente entende que nós somos o espírito e temos esse corpo que nos reveste, as coisas começam a ficar mais fáceis. Nós não somos esse corpo. O corpo eu posso acabar com ele se eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio para fazer isso. Mas e depois? E as consequências que vêm depois? Né? Então, a oportunidade que a gente tem da reencarnação é a maior delas que a gente recebe aqui nesse planeta de provas e expiações. Né? A maior oportunidade que a gente tem de voltar atrás e tentar consertar aquilo que não foi bem feito é a reencarnação. É a maior oportunidade que a gente tem. Então, se a gente acredita nisso, se a gente tem a certeza, porque muitas vezes a gente estuda, escuta palestra, mas na hora que nos é colocada à prova, a gente balança. Né? A gente balança. Eu falo por experiência própria. Já teve alguns lances de não conseguir nem fazer uma prece. Na hora do aperto, na hora do sofrimento. Então, mais um motivo para a gente não julgar aquela pessoa que teve essa capacidade de fazer isso. Tem? Bom, tem uma outra aqui, que a pessoa fala assim: boa noite, Sérgio. Boa noite. Ouvi você falando outro dia sobre esse assunto, suicídio. E falou que a pessoa viciada é também um suicida. Gostaria que explicasse melhor. Olha só. A Kelly até falou um pouquinho sobre isso aqui, não é? E lá nessa palestra que eu falei para vocês aqui, Suicídio e Suas Consequências, a gente delonga bastante sobre esse assunto. Mas de forma resumida, eu vou dizer para você aqui, meu amigo ou minha amiga, é o seguinte. Às vezes, quando a gente fala em suicídio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: é a pessoa enforcando, a pessoa dando tiro na cabeça, a pessoa fazendo ali, né, toda aquela autoextermínio. É o suicídio voluntário ou suicídio consciente. Mas existe um outro suicídio também, que é o suicídio involuntário ou suicídio inconsciente. É aquele suicídio que a pessoa está se matando, mas ela não quer morrer. Ela está se matando aos poucos, como a Kelly falou. Ela está exterminando o seu corpo aos pouquinhos. Aí a questão dos vícios, o tabagismo, a pessoa fumando, bebendo, usando drogas, a vida desregrada, em todos os sentidos. Isso é um suicídio, meus queridos. Inconsciente, suicídio involuntário. Quem nos ensina isso também é André Luiz. E, aliás, André Luiz que fora um suicida, como a Kelly colocou aqui, chegou no plano espiritual considerado suicida. Lá nas regiões umbralinas, ele fala, suicida. Eu falei, mas que é isso? Que esse povo está ficando doido? Né? E quando ele foi resgatado por Lisas e Miris Clarence, lá no hospital, no Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, e ele escutando a conversa, ele que foi um grande e renomado médico aqui, no plano físico, no Rio de Janeiro, chegou lá, os médicos conversando, que pena, né, que o nosso irmão chegou aqui pelo suicídio. Você ficou doido, sou suicídio? Eu não suicidei não, eu era médico, lutei contra a minha doença. Não, você suicidou sim. Você bebia demais, você tinha uma vida desregrada, né? Você não cumpria ali, não cuidava do seu corpo, você era muito nervoso. Olha só, você era muito nervoso. Os brabinhos aí, ó. Estou nervoso, sou irritado, paciente. Nossa, eu fiquei até amarelo de raiva. Você viu? Vi, é o seu fígado lá, ó. Está acabando com o seu fígado. E aí?
Aí chega no plano espiritual, fica brabinho lá para você ver. Não, lá no plano espiritual você vai ficar chorando. Não vai ficar bravo, não, vai ficar chorando. Ali de remorso. Por que não mudou as suas atitudes? Por que não fui mais paciente? Por que não cuidei mais de mim? Olha só. Suicídio sim. Agora, pior do que isso, meus queridos. Além de você achar, né, que está aqui. Não, mas tem até aquelas pessoas, você está morrendo. Ô, meu amigo, o cigarro está te matando devagarinho. Você, mas não tem pressa de morrer. Você fica brincando assim, né? Eu não tenho pressa de morrer. Aí pega lá aquelas coisas horríveis que vem no maço, aquelas fotos terríveis. Cigarro causa câncer, cigarro causa efizema pulmonar, cigarro causa isso, cigarro causa impotência sexual. Aí o cara escolhe. Não, impotência sexual não, esse não quer não, eu quero que cause efizema. Como se a marca ali, se aquele cigarro, não, o de efizema pode, o do câncer pode, o de impotência sexual não pode. Que isso? É muito insano, cara. Pior do que isso. Além de todas essas questões, você está fumando, você está bebendo, sabe o que acontece ainda? Além de você estar se auto-exterminando, devagarinho, você atrai para perto de si entidades obsessoras, espíritos viciados que gostam de fumar, que gostam de beber, que gostam de usar droga. Aí você tem dois problemas. Um problema obsessivo, que você atraiu com as suas próprias afinidades, com os seus próprios gostos, e depois ainda vai ter um problema ainda que vai ser considerado um suicida no plano espiritual. E quer uma coisa pior ainda? Quando você reencarnar, reencarna com sequelas. Gente, é muito sofrimento para pouca coisa, para achar que é uma coisa boa, para um suposto prazer. Você sofre aqui, no plano físico já, porque o caboclo está fumando, está bebendo, já começa a danificar, começa a ter doença, né? Aí você dá um câncer, problema pulmonar, problema no fígado, e vai por aí afora. Já que é um monte de médico e tudo, tratamento, morre. Num sofrimento danado. Igual aquele ator lá do Marlboro lá, que foi definhando, né? Que tristeza aquilo lá. Chega no plano espiritual, sofre, suicida. Reencarna com problema, Deus me livre. É três problemas para um suposto prazer. Aí reencarna aqui com problema respiratório. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Gente, mas Deus é muito ruim. Olha a criancinha, tenra idade. Nasceu aqui com problema aqui no fígado. Tem cirrose, não é cirrose, que é a doença do fígado, né? Como é que a medicina explica uma coisa dessa? Ah, não, isso é hereditário. É por causa que o pai e a mãe bebem. Não, o pai e a mãe não bebem. Ah, então é o avô. Não, também não bebe não, nem a avó. E o bisavô bebia? Bisavô bebia. Bebia até. Tinha até alambique na cadeira. Comia a garrafa. Ah, é o dito cujo está reencarnando. É ele. É ele mesmo que está reencarnando. Aí reencarna daquele jeito. Aí passa a vida inteira no sofrimento. Por quê? Porque quando você danifica o seu corpo físico, consequentemente, concomitantemente, você danifica o seu corpo espiritual, que é o perispírito. O perispírito é que dá forma ao corpo físico. Então, quando este é danificado, na próxima reencarnação, vai nascer com sequelas, para modelar ele novamente. Então, meus queridos, vamos rever os nossos conceitos, porque não compensa, viu? Então, quem ainda está aí fumando, quem está aí bebendo, pensa direitinho, reveja esses conceitos, porque é muito sofrimento. Além do mais, fora aquelas entidades que você está atraindo para perto de si. Outro dia, eu estava conversando aqui eu estava com o Vicente, que pediu um dia, mas Deus podia me dar um poder de 1 segundo só. Eu só queria 1 segundo, mais nada. Sabe o que eu ia fazer com 1 segundo? Eu ia dar um jeito, se eu pudesse, negocinho que é filme todo poderoso, né? Todo mundo ia ver o que estava do seu lado, só por 1 segundo. Vocês iam ver quem estava bebendo e fumando, ninguém nunca mais botava um cigarro na boca. Isso ia jogar o copo longe, de medo. De medo. Se ele pudesse ver o tipo de espírito que está perto de você quando você está bebendo e está fumando, gente, eu falo porque eu falo isso com propriedade. Porque essa é a atividade que eu faço aqui nessa casa, conversando com esses espíritos todo dia. É pavoroso, é monstruoso, são seres monstruosos, perderam a forma humana, estão sub-humanos de tanto situação que eles estão fazendo ali com o seu próprio perispírito. E é esse tipo de espírito que está perto de você. E você bebendo, enfia na língua lá dentro da sua boca. Ai, que horror. Deus me livre. Então, vamos pensar nisso aí também. Fora o problema que você está no seu suicídio consciente e inconsciente. O negócio é pesado, né? Pesado.
Por favor, como perceber que alguém pode cometer um suicídio? E como ajudá-lo? Grata. Muitas vezes a gente não tem essa percepção, por a gente às vezes nós não conhecemos nem a gente mesmo, né? Então, quanto mais o outro. Mas eu vejo também que eles dão assim, vários indícios de que pode fazer isso e de que é capaz de fazer isso. Muitos até falam que vai fazer. Eu tive um episódio uma vez que eu fiquei assim, até um pouco constrangida. Um amigo meu chegou para mim, ele estava separado da esposa, né, ele não aguentava mais o casamento, resolveu separar e tudo. Ele quis a separação, gostava dela, mas não estava tendo como mais prosseguir. E ela não aceitou a separação. E ele encontrou comigo, a gente estava numa reunião, ele falou, olha, posso conversar com você depois da reunião? Eu falei, pode. E a gente sentou. Aí ele falou assim, aqui, a minha ex-mulher, você conhece ela, né? Conheço. Ela falou para mim essa semana que ela vai suicidar. E aí, na minha pequenez percepção, eu falei, acho que não, porque tão bonita, tão bem arrumada, batom, o cabelo escovado. Olha como que a nossa percepção é errada quanto a isso, né? Falei, que nada, ela gosta dela, ela gosta do corpo dela, bem arrumada, salto, maquiada e tudo mais. Vai fazer isso não, preocupa não. Gente, depois de 15 dias a mulher suicidou. E aí, como a gente, né, assim, hoje eu sei que, né, eu não tive culpa, porque a minha intenção, às vezes, era até aliviar o sofrimento dele também, né? Hoje eu não me culpo mais. Mas, na época, eu me culpei, eu falei, puxa vida, olha o que eu fui falar, né? Fui tentar aliviar ele e aconteceu de verdade. Então, nós não podemos duvidar. Porque muitos, vocês podem reparar, na maioria dos casos, uma hora ou outra sai alguma coisa. Mas a gente, às vezes, que não percebe. Não repara a vida do outro. Né? Igual essa pessoa, né, que suicidou. Não vem ao caso falar nome, é lógico. Mas só um caso para a gente, né, que convém a gente comentar. Mas era uma pessoa muito bonita. Então, se a gente... Olha como que a gente é ligado também no físico, no que tá na capa, né? Porque era um sofrimento dela estava tão grande que ela tentava passar para os outros outra coisa do que ela estava vivendo. Ela não queria demonstrar que ela estava naquele sofrimento. Então, ela se maquiava, ela se arrumava, ela ia no salão, mas era uma pessoa extremamente depressiva. E a gente não percebe isso. A gente acha que aquele que está em sofrimento, que está em depressão, é aquele que não quer tomar banho, é aquele que fica só em casa, não quer sair do quarto, não quer comer. Não. Cada um tem um modo de reagir, né, com os próprios problemas. Então, a gente tem vários tipos de fuga que a gente tenta, né, sair desses problemas nossos, desse sofrimento, às vezes, intenso, que a gente, às vezes, se encontra. Então, eu penso que nós perdemos muito a sensibilidade de uns tempos para cá. Né? Nós perdemos muito a sensibilidade. Vocês podem ver, até o Zé Amaral fala isso, que antigamente, né, no tempo dos avós, bisavós, tinha aquele negócio de visitar. As coisas eram mais difíceis? Era, mas para esse lado tinha uma ligação maior. Vamos sair para visitar a madrinha de fulano? Não ia 5, 6, 10, todo mundo. Hoje a gente não faz isso. Nós não conhecemos nem o nosso vizinho. Se a gente passar um aperto, às vezes, eu falo por mim.
Se a gente, às vezes, precisar e passar um aperto, às vezes, de ter que chamar o vizinho, a gente tem até vergonha. Porque fala, não, eu vou lá chamar, né, só porque eu estou precisando, né? Porque quando eu estou bem, eu entro para dentro de casa e não quero nem saber quem está do lado. E a gente faz isso. Então, nós precisamos, né, de priorizar as coisas. Aquilo que nos faz bem. Os encontros, gente. Os encontros, eu tenho umas amigas, né, que de vez em quando a gente toma um café, mas, nossa, que café delicioso. São 3, 4, às vezes 5. É bom demais. E são coisas simples, que às vezes a gente não dá valor. Por quê? Não, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Não posso fazer isso, agora não tem como, é impossível fazer. Espera aí. O que você está priorizando? Né? Porque se a gente for na onda do que a gente tem que fazer, dos nossos compromissos, do que a gente tem que realizar aqui em questão material mesmo, a gente pira. Só que nós temos que perceber e ter a maturidade de saber que o mais importante não é isso. Nós precisamos disso. Nós temos que trabalhar para ter o nosso dinheiro no final do mês. Para me comprar minhas coisas, para me ter uma casa digna, para me morar, para me ter um banho quente na hora de dormir. Um cobertor. Nós estamos no Brasil, um país capitalista. Mas quando a gente coloca isso em primeiro lugar, nós começamos a inverter as coisas. Então, nós temos que parar um pouco. Parar um pouco para pensar. Quando a gente está nesse sofrimento intenso, né? Espera aí. O que será que eu tenho que aprender com isso? O que será que o meu mentor espiritual, meus amigos espirituais estão querendo me dizer com isso? Porque muitas vezes eles vêm e pelejam para nos mostrar mesmo que está errado. E a gente não percebe. Mas por quê? Por causa dessa sensibilidade que a gente vai perdendo. Com os acontecimentos do dia a dia, com as tragédias que a gente vê acontecer aí, né? Que às vezes dá a impressão de a gente estar vivendo até no tempo da barbárie ainda. Então nós vamos ficando insensíveis. E vamos colocando tudo como normal. E é isso que não pode acontecer. Nós temos que entender que tem uma coisa a mais. A nossa missão aqui não é essa. É nos relacionar, evoluir, por mais difícil que seja, que vai ser difícil mesmo. Mas a gente tem que tentar. Nós não podemos desistir e nos colocar no papel de vítima, de que tudo está ruim, de que ninguém gosta de mim, de que eu não tenho sorte. Sorte não existe, gente. A sorte não existe, somos nós que vamos atrás e que conquistamos. Né? A gente olha para o outro, às vezes, e fala, nossa, já conquistou tanta coisa, mas a gente não vê os tombos que eles levaram até chegar lá, não. Os tombos que a gente leva para chegar no objetivo que a gente quer. E nós, às vezes, somos muito ociosos quanto a isso. Nós temos metas, mas fica só aqui no papel. Quando chega ano novo, então, é uma beleza, né? Vou perder 5 quilos esse ano. Esse ano, eu ainda compro um carro novo. Eu ainda compro uma casa nova. E, às vezes, eu não consigo aquilo e vira uma frustração danada. Né? Então, nós temos que parar e começar a priorizar as coisas. E a gente tem que refletir sobre isso, meus queridos. Porque isso faz a diferença na vida das pessoas. Né? A pessoa faz a seguinte pergunta. O que um pai deve fazer para amenizar a dor de um filho suicida e a de si próprio? Olha, eu imagino a dor que o pai e a mãe devem sentir quando enterram um filho. Porque está indo totalmente contrário às leis da natureza. Porque se for olharmos a lei natural das coisas, os mais novos enterram os mais velhos. Assim deveria ser, não é? Sempre os mais novos, eles estão enterrando os mais velhos. Mas nem sempre é assim. Às vezes o que acontece é o inverso. É a pessoa ali, então,
comete um ato insano, ou mesmo, às vezes, um acidente trágico, não só através do suicida. E aí um pai vai enterrar o seu filho. Eu acredito que é uma dor muito grande, é uma dor muito grande. Mas o que fazer? Tem que fazer oração, meus queridos, oração para ele e oração para nós podermos superar aqui esse momento, essa dificuldade. Fé na providência divina, porque Deus jamais desampara seus filhos. Deus jamais nos desampara, jamais nos abandona. Jesus está atento às nossas necessidades. E os nossos amigos espirituais, em especial o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda, ele está ali sempre ali atento a tudo que a gente precisa. Então, meus queridos, a oração é de fundamental importância, como nós colocamos nas questões anteriores aqui. Ela é um bálsamo para a dor daquele espírito que está sofrendo no plano espiritual, sofrendo pelo arrependimento, sofrendo pela dor que ele está causando nas outras pessoas, olha só, porque ele sente tudo aquilo. Agora, para nós, para todos nós aqui que passamos por situações em que um ente querido nosso desencarnou, e nós normalmente falamos, né? Eu perdi meu filho, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha esposa. Não. Então, nós não perdemos ninguém, mas fica esse sentimento ainda de perda, como se a gente perdesse uma pessoa. A gente perde coisas, a gente perde uma caneta, se você perde dinheiro, você perde um celular, mas das pessoas nós nos separamos. Então, esse sentimento, ele é muito prejudicial para aquele espírito que está no plano espiritual, porque ele sente a nossa angústia, a nossa dor. Então, não devemos, primeiro, chamá-los, de forma alguma chamá-los para perto de nós. Como é que você está? Você sumiu, eu preciso saber notícia sua, vem aqui, por que você fez isso comigo? Por que você fez isso? Você não devia ter feito isso, você devia ter procurado ajuda, eu estava aqui para te ajudar. Isso jamais vai ajudá-lo, muito pelo contrário, só vai prejudicá-lo, porque ele já está num processo de decepção tão grande, está num desgosto danado, já está lá sofrendo por isso. E aí você está fazendo o quê? Jogando mais lança, jogando aqueles dardinhos nele lá. É isso que a gente está fazendo, com esse sentimento ali de tanta tristeza. Então, meus queridos, oração, pedir a Jesus para interceder em favor dele, a Maria de Nazaré, é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer em prol desses nossos irmãos. Tem uma palestra, uma outra palestra que eu quero sugerir para vocês, chama Velório, na hora do adeus, uma palestra da minha autoria também. Está lá no site, está lá no YouTube. Essa palestra, a gente fala não só o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, mas também o que nós devemos fazer depois do enterro. Tanto para os nossos irmãos suicidas, tanto enfim, para todos os nossos irmãos desencarnados. Como que deve ser o nosso procedimento com relação aos bens dele, aos bens materiais que ficaram aqui, com relação à nossa postura, como que deve ser o nosso pensamento com relação a ele, porque quando você está chamando, você na verdade, ao invés de ajudá-lo, você o está prejudicando. Essa é a verdade. Quer que eu responda? Tem uma outra questão aqui, a pessoa fala assim, pode acontecer de uma pessoa estar sendo ameaçada de morte, e para não fazer a família sofrer e ficar sentindo ódio, a pessoa tirar a sua própria vida? O que a doutrina espírita pode nos orientar quanto a isso? Olha só, pelo que eu entendi, a pessoa está sendo ameaçada de morte, e aí, para a família não sofrer, ou ficar sentindo ódio ali, porque foi assassinada, vai lá e se mata. Nós vamos repetir o que nós falamos aqui no início da nossa fala. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Olha só. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, porque a vida não é nossa, a vida é de Deus. Deus deu, Deus tira a hora que Ele quiser, do jeito que for melhor para nós, mas somente Deus. E não importa qualquer coisa que estejamos passando, nada, absolutamente nada justifica uma insensata atitude dessas. Isso não jamais será ali um paliativo para uma situação como essa. É não enfrentar, já nos ensina lá no livro dos Espíritos, o que acontece com aqueles espíritos que no momento de desespero, no momento de angústia, abrevia a própria vida. E aí os espíritos falam, ai desses, porque vão sofrer muito, porque não acreditaram na providência divina.
e quiseram abrandar o seu sofrimento, tirando a própria vida, sem enfrentar o que nós normalmente chamamos de problemas e dificuldades. E eu vou dizer para vocês, meus queridos, nós não temos problemas, nós não temos dificuldades nas nossas vidas. Ninguém aqui tem problema, ninguém aqui tem dificuldade nenhuma. E aí todo mundo está regalando o olho para mim aqui. Como assim? Não tem problema, tem dificuldade? Não tem não. Nós temos desafios a superar. Cada um de nós temos desafios a superar. Nós não temos problemas e não temos dificuldades. Mas Deus é tão bom, de uma infinita misericórdia, que Ele nos dá cada dia uma possibilidade de nós vencermos esses desafios. Todos os dias. E nós não estamos desamparados, meus queridos. Então, acreditemos na providência divina. Sempre tem uma saída, mas jamais será pela porta do suicídio, porque isso não é uma opção, não será uma válvula de escape. Isso não é uma saída. Na verdade, muito pelo contrário, é afundar num abismo terrível de grande e profundo sofrimento. Então, meus queridos, oremos, peçamos ali a Jesus: ó Senhor, me dê forças para superar esses desafios. Então vamos lá, meus queridos, lá no nosso dicionário, na palavra problema, e vamos riscar a palavra problema. Vamos lá na palavra dificuldade, vamos riscar a palavra dificuldade. E vão lá em desafio, e vamos argolar a palavra desafio. E todos os dias, peça a Deus, nosso Pai, peça a Jesus, nosso Mestre, me dê forças, sabedoria e serenidade, para que eu possa vencer esses desafios, que na verdade são oportunidades maravilhosas de nosso crescimento espiritual, porque tudo na vida tem um propósito, e a gente não sofre à toa. Como nos ensina Emmanuel, tiremos proveito daqueles momentos de agruras que estamos passando, aqueles momentos difíceis na nossa vida. Tudo tem um propósito, tem um ensinamento. Cabe a nós ter o discernimento de tirarmos proveito desse sofrimento, porque Emmanuel também fala: sofrer por sofrer de nada valeu, porque tudo tem um objetivo, tem um fundo moral de aprendizado. Qual vai ser? Analisemos o que Deus quer que eu aprenda com essa situação que eu estou passando. Vamos refletir, meus queridos. Infelizmente o nosso tempo já se extinguiu. Quero agradecer a Kelly pelo carinho de estar aqui, mas um agradecimento especial a todos vocês por estar aqui conosco, aos nossos amigos internautas, e que Jesus possa nos reconfortar, meus queridos, possa nos abençoar, que possa também nos dar força e perseverança para vencermos todos esses desafios de todos os nossos dias. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos, meus queridos. Obrigado.